Ok? Ai, tirei um pouquinho. Sua câmera tá ligada? Ainda não, mas já deu. Posso pegar uma hora daquela pra experimentar? Oi, filho. Posso pegar uma hora daquela pra experimentar? Anda comigo. Acho que eu não vou comer mais nenhum. Como? Hoje nós ficamos com fome, eu como. O pessoal consegue me ouvir bem já aí? Ô, gente bonita aqui hoje, hein? Tô só aguardando todos os professores entrarem, que aí a gente já começa já. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem, professor. Se vocês quiserem ir testando o áudio já, para poder tirar dúvida e tal, fiquem à vontade. Ah, tô bem, tô bem. Tá Boa tudo noite, certo. Joélios. Boa noite, rapaz. Quanto tempo? Beleza, é verdade. Você tá bem? Eu tô bem, graças a Deus. Tamo aí na luta. Tamo. Carla tá no mudo? Tô. Ah, aqui ainda tá com vídeo de criança no fundo. Aqui também. Vou deixar o meu no mudo também. YouTube Kids. YouTube Kids. Quem mais tá na sala? Olha o André aí. Caramba, quanto tempo, rapaz. E aí, tudo tranquilo? Beleza, beleza. Eu não estava vendo YouTube Kids, eu estava vendo Hotel Transilvânia 2. Tá mais atualizado, sua filha. A minha, meu Deus, fica nesse videozinho de criança vendo criança. Ah, A ela minha tá gosta, vendo o né? show da Luna aqui. Né, amor?
Bom, pessoal, acho que já dá para começar. Eu tô aqui com minha parceira Catiane já. Tá todo mundo online, acho. Vou aguardar mais alguns professores entrarem, mas já vou ir passando as instruções iniciais, tá? Eu vou desligar minha câmera para poder facilitar a conexão. Se os professores quiserem fazer isso também, só ligar quando for fazer alguma pergunta, coisa do tipo. Fica melhor, tá? Vamos lá, então. Eu vou parar só meu vídeo, vou deixar o áudio, tá? Rodando, e aí vocês vão me acompanhando pela tela compartilhada. Todo mundo tá conseguindo ver meu monitor aí na tela de vocês? Sim. Tá, legal. Então, vou parar meu vídeo. Sim, tá aparecendo. Tudo bem, imagem boa, tudo tranquilo, o som também está bom, está tudo ótimo. Não tô te vendo, Yuri. Tá, mas você consegue ver minha tela? Consegue ver meu mouse e tal, aí tranquilo? Não. Nada? Não. Também não consigo ver, Yuri. Pera aí, eu vou compartilhar de novo então, tá? Tá. Vocês conseguem ver minha tela agora? Não Não. consigo ver ainda. E agora Só sumiu. tua foto. Tava aparecendo pra mim. Ah, agora apareceu. Agora sim. Certo, tá. Todo Sim. mundo Estou vendo, vendo então? aqui no cantinho. Pode falar. Legal. Clica na tela aí que fica... Yuri, que ela fica pra maior. mim não aparece. Professora, verifica se não é a sua conexão. Você tá pelo celular ou pelo computador? Eu tô com um computador, mas eu acabei roteando meu celular aqui do meu quarto. Eu tô longe do roteador. Ah, Mas pode é ser a isso então, mesma professora. internet O seu que áudio eu tá usei bem quando estava ruim. na faculdade. Yuri, posso dar uma sugestão? Sim, sim. A gente tem a ferramenta do chat aqui, né? Sim. Só um minuto. Deixar que os colegas deixem o áudio e a câmera desabilitados, eu acho que isso aí dá uma Na verdade, facilitada a na câmera já conexão. ajuda bastante. Desabilitar É. a câmera já ajuda bastante. E aí, se tiver algum pessoal puder. questionamento, alguma pergunta, sinaliza no chat. Tá. É que assim, eu não Vocês tenho uma acham? visualização tão legal do chat aqui, então eu vou pedir para você o seguinte, vou pedir para o pessoal desligar então o microfone e a câmera. Agora tá bom. E aí assim que quiser falar alguma coisa, liga só o microfone, tá bom? Pode ser assim? Tá bom. Vamos fazer assim. Se o pessoal puder desligar então a câmera, tá? Aí se alguém não estiver conseguindo acompanhar alguma coisa, liga o microfone e aí pode ir tirando as dúvidas, tá? Então eu vou começar e aí eu vou pedir para vocês irem me seguindo, se vocês quiserem, pelo computador, coisa do tipo. Aí vocês podem ir me seguindo pelo navegador, tá? Então eu vou começar aqui, eu vou pedir para vocês abrirem o navegador aí, o navegador da preferência de vocês, tá? Ele pode ser acessado de qualquer um. Tá? Tem uma versão no Firefox para você também? Bom, pessoal, vamos lá. Vou pedir para vocês abrirem o navegador, então, da preferência de vocês, tá? O acesso, ele pode ser feito por qualquer navegador. Se você acessar o site da faculdade, para quem já está habituado, essa parte aqui vai parecer meio repetitiva. Opa, tem alguém com o microfone ligado aí. Você está me escutando, Yuri? Tô te ouvindo bem, professor. Eu não sei nem onde desliga esse microfone aqui. Então, continua assim. Tá, vai só acompanhando, então, professor. Isso aí. Tô quietinho. Eu não estou escutando. Meu Deus, quem tá com esse microfone superfaturado aí, né, Marisa? Meu, tá ligado? É você. Desliga e diminui o volume.
Pronto, desligou. É isso aí. E para eu ver Meu vocês? Deus do céu, na época do post-it era mais fácil, fala aí. O que foi? Pelo Vamos método do post-it. Eu não escuto. Pronto, Yuri. Pessoal, eu vou compartilhar de novo aqui. É que eu tive que mutar todo mundo para a gente conseguir conversar melhor, tá? Aí quem precisar falar alguma coisa, ativa o microfonezinho. Beleza? Tá, eu vou continuar. Vocês estão conseguindo ver minha tela só? Estão conseguindo acompanhar aí, tá? Eu tô com o site da faculdade aberto. Vou minimizar tudo aqui para vocês, para ficar mais fácil. Tá, vocês vão acessar o site da faculdade, navegador de preferência de vocês, e aqui no cantinho vocês vão encontrar esse botão do FAB virtual, tá? Que é onde vocês vão realizar o acesso à plataforma. Bom, acho que o pessoal deve estar habituado aí já, nesse momento todo mundo já deve ter recebido o login que eu passei via WhatsApp para vocês. É o mesmo login do Sponte, mas com aquela senha que consiste no @ o nome de vocês, 2020, tá? Primeiro nome. Tá? Eu não vou logar aqui porque eu já estou logado em outro navegador e aí vou pedir para vocês fazerem o login de vocês e irem acompanhando, porque assim, se gerar dúvidas, fica mais fácil de tirar. Meia horinha. Tá? Não começou agora? Meia hora? Tá, vamos lá. Assim que vocês logarem, vocês vão ter mais ou menos essa visualização. Esse usuário aqui eu criei só para fazer esse treinamento mesmo. Então, para vocês, devem estar aparecendo mais disciplinas, que são as disciplinas que vocês estão habilitados, que vocês lecionam, tá? Eu preparei um roteirinho aqui para a gente poder dar continuidade, na verdade, nesse treinamento. Eu vou passar pelo acesso às disciplinas, as criações de sessões, que seriam as aulas, e aí a gente vai avançando para as atividades, chat, correção de atividades, etc. Então, clicando na disciplina que vocês querem lecionar, eu já vou pedir para vocês deixarem também um conteúdo separado. Então, separei um conteúdo aqui que a professora Maíra tinha me passado, de alguma disciplina, só para a gente usar como teste mesmo, para poder ter um exemplo legal, tá? Eu vou pedir para vocês abrirem também, se tiverem algum conteúdo, e de repente já ir realizando até alguma lição de uma turma que vocês realmente vão utilizar, tá? Então, a gente vai entrar aqui na nossa disciplina, né? Caso vocês podem entrar na disciplina de preferência de vocês. E se vocês não tiverem digitado nenhum conteúdo ainda, tudo tiver como foi cadastrado, vai estar só com essa introdução, tá? Essa introdução pode ser modificada, a gente não vai focar nisso agora. A gente vai focar na criação de novas sessões e da inserção de conteúdo deles, tá? Essas sessões, elas são como se fossem aulas. Então, nesse momento que a gente tá com essas aulas à distância, né? A gente vai controlar todas as nossas aulas por aqui, tá? Então, vocês vão entrar aqui no menuzinho de criar uma nova sessão, tá? Vão ser levados até essa tela, onde você faz todo esse gerenciamento da sessão, tá? E aqui em título, vocês podem, na verdade, criar um padrão para a aula de vocês. Por exemplo, nas aulas EAD, eu coloco a aula e a numeração da aula. Então, no caso, essa daqui seria a aula 1. Nas aulas que são de apoio ao presencial, tem professor que gosta de colocar por tema ou por dia. Por exemplo, você pode colocar aqui aula 18/3 e colocar o tema do dia. Por exemplo, sociologia, aqui eu vou colocar, porque é o conteúdo que eu estou aqui fictício, né? Então, aqui vocês podem nomear conforme a preferência de vocês. Na parte de conteúdo, aqui abaixo, é onde fica o conteúdo textual da aula. Então, por exemplo, aqui eu posso colocar esse conteúdo de texto que eu tenho aqui dessa aula. Por exemplo, pegar do próprio Word aqui mesmo e colar lá. Ou eu posso também, como opção, colar o convite do Zoom. Por exemplo, se eu vou passar uma aula ao vivo hoje, não tenho o conteúdo textual aqui, eu posso pegar aquele convite que a gente viu na aula de ontem, no treinamento de ontem, e colar aqui, tá? Feito isso, você já pode vir aqui em criar sessão. Oi, Yuri. Oi.
só dá para copiar e colar? Não dá para colocar, tipo, um arquivo em PDF ou em próprio Word? Dá para colocar um arquivo PDF, mas não é aqui. Essa parte aqui de conteúdo, na verdade, textual, ele é literalmente o conteúdo de texto mesmo. É como se fosse uma introdução. Mas eu vou ensinar também essa parte de colocar o PDF, de colocar outros documentos. Mas dá sim, Tá bom, tá, professor? obrigada. Yuri, Oi. eu inseri conteúdo hoje na parte de baixo. Solte arquivos para anexar. Não tem problema. É o que a professora acabou de perguntar também. Você também pode fazer isso. É um opcional também. A diferença é que, por exemplo, se o aluno acessar o conteúdo aqui onde eu colei, como vocês podem ver, ele já consegue ler o conteúdo sem precisar baixar nada. Então, ele não baixa nenhum arquivo, é uma visualização mais rápida. Então, de repente, se eu quero passar uma explicação rápida, uma orientação, de repente, hoje teremos uma transmissão ao vivo, clique em tal link. Então, isso daí não é um arquivo que o aluno precise baixar necessariamente, é uma orientação. Então, fica muito mais fácil de colar aqui, tá? Entendi. Mas eu já vou ensinar isso daí também. Então, de repente, digitou o conteúdo aqui, viu que tem alguma coisa errada, quer editar ou quer excluir, também é possível, tá? Aqui no botão de editar sessão, vocês vão para aquele mesmo caminho que a gente estava, tá? Aí vocês podem ou editar ou salvar. Tem alguns comandos de formatação aqui também, que são bem parecidos com o Word, que eu acho que todo mundo está habituado. Então, negrito, itálico, dá para inserir uma imagem, tá? Dá para gravar um vídeo rápido aqui também, mas são só 2 minutos, então não recomendo muito o uso disso daqui. Acho que às vezes é melhor você gravar um vídeo e subir para o YouTube ou usar a plataforma do Zoom mesmo para estar subindo, tá? Links do YouTube, eles são fáceis de ser inseridos, tá? Então, por exemplo, se você tem uma aula complementar lá que você acha que pode ajudar o aluno, você entrando no seu YouTube, selecionar um vídeo qualquer aqui. Então, por exemplo, você clicou lá no seu vídeo, você já tem o vídeo lá. Você clica na sua barra de endereços e copia o link, tá? Volta lá na aula, você só cola o link e salva, tá? Vocês vão ver que assim que eu salvo, ele já fica com o player do YouTube. Então, fica uma visão bem interativa para o aluno. Então, ele dá play aqui, ele consegue ver o vídeo. E aqui embaixo a gente tem uma explicação desse vídeo. Tá? Os vídeos que forem gravados aqui na faculdade, eu vou estar subindo para o YouTube, os vídeos das aulas presenciais, e mandando o link para vocês. Então, é de fácil inserção. Você só cola o link lá e coloca o restante da sua aula. Tá? Ô, Yuri, Oi. Figueiredo falando. O tamanho do vídeo nesse dispositivo aí, ele é de quanto? Tem alguma... Não tem limite, porque ele fica no servidor do YouTube, na verdade. Então, você pode pegar um filme lá e colar aqui que ele vai ler, entendeu? Por isso que a gente recomenda até deixar no YouTube, porque assim não pesa em servidor nenhum, o YouTube carrega rapidinho, não tem problema para aluno nenhum. Tá, ok. Tá? Obrigado. Tá, vamos lá. Então, a gente já fez a criação de uma das sessões aqui, vocês vão ver que ela fica como se fosse... Oi, Paulo. Dos vídeos, depois só tem como dar umas orientações para a gente como subir, quem quiser fazer, porque eu mesmo não sei fazer o vídeo e subir para o YouTube, eu não sei. Tem, claro. A gente pode passar isso até agora, como a gente já estava vendo isso daí do YouTube. É facinho. Tá. Todo mundo que tem conta no Gmail, assim que entra no YouTube, ele já meio que loga aqui. Então, por exemplo, eu estou na conta da FAB, aqui na conta da faculdade. Tá? Fica mais ou menos a mesma coisa no celular, é facinho. Nesse íconezinho aqui, ó, uma câmerazinha com mais, você clica nele, enviar vídeo. Tá? No celular ele ainda é mais fácil, porque ele te leva já para o teu menu para tua galeria lá. Então você consegue selecionar o vídeo que você preferir. Aqui no caso do computador, ele vai para o selecionar arquivo. Eu clico aqui, seleciono o vídeo. Então, por exemplo, tem a apresentação da disciplina aqui do Pacheco. Eu clico lá. Certo? Tá demorando para carregar, que eu tô com a transmissão aqui do Zoom, né? E aí ele começa a carregar meu vídeo. Clicou em próximo, ele já envia. Você pode copiar o link aqui mesmo, ó, clicando nesse ícone aqui e colar lá. Então é mega fácil, assim. Tá? Tá, legal. Então, assim, aí cada um salva na sua conta lá do Gmail, do YouTube, e deixa o link disponível para os alunos. Isso. Os que estão sendo gravados aqui na faculdade, eu estou me disponibilizando de subir no YouTube e já enviar o link.
Então, os Tá. que estão sendo gravados aqui eu tenho esse controle. Se o professor gravou em casa, eventualmente e tal, ele pode estar enviando da conta dele mesmo e colocando o link lá, tá? Se ele não quiser deixar aquilo público pro YouTube, até porque tudo que é publicado aqui vai ficar público para todo mundo, você entrando aqui na guia visibilidade, na guia 3 do YouTube, depois de marcar isso daqui, se é ou não para crianças, clicando em visibilidade, você pode colocar como não listado. Esse comando de não listado, ele ativa uma opção que só é visível para quem tem o link, ou para quem acessa lá da plataforma. Então, quem pesquisar no YouTube não acha esse vídeo, tá? Eu recomendo deixar assim, pelo menos. É melhor deixar assim, já deixar combinado de todo mundo fazer assim. Deixa lá em salvar ou publicar, não listado aqui na guia 3. Assim, mega Perfeito. fácil, mas se tiver alguma dificuldade em relação a isso no YouTube, eu me disponibilizo para ajudar ou posso estar enviando o vídeo também, até porque é coisa muito rápida, assim. Dependendo da velocidade da internet, é uma coisa muito rápida. Perfeito. Tá? Perfeito. Voltando lá para o FAB virtual, a sessão que a gente criou, a aula 18/3, ela fica como se fosse um tópico aqui, tá? Então, se a gente quer criar mais aulas, a gente pode criar infinitamente. Então, eu posso criar lá a aula de amanhã já, por exemplo. Aula 19/3. Falar sobre outro assunto. Aqui eu colo o conteúdo, que nem eu tinha ensinado lá, e crio a sessão. Então, isso daqui eu posso criar infinitas aulas, tá? Eu posso dividir por dias, eu posso dividir por temas, tá? Se eu criei errado, eu posso vir nesse xizinho aqui de excluir tópico e excluir essa aula, tá? Esse olhinho aqui, ele esconde esse tópico. Então, por exemplo, se eu quero criar a aula previamente, mas não quero mostrar para o aluno que eu criei, só quero liberá-la algum dia específico, eu marco isso daqui. No dia que eu quiser liberar ele, eu só venho aqui e desmarco. E aí ele está liberado para o aluno, para a visualização do aluno. Tá? Você pode sinalizar qual que é a aula atual. Então, por exemplo, de repente você criou todas as aulas já do seu curso. Mas você quer dizer para o aluno que hoje a aula é essa daqui. Você clica na sessão e você ativa esse destacar aqui. Você vai ver que fica marcado como atual. Então, isso facilita para o aluno saber qual que é a aula de hoje. Tá? Então, por exemplo, essa aula 2 que eu criei aqui, eu não vou utilizá-la agora, então eu vou fazer a exclusão desse tópico. Tá? Então, eu vou vir aqui, excluir tópico, não vou utilizar ele mais. Excluir sessão, está excluído, tá? Então, essa parte aqui, acho que ficou claro para todo mundo, né? Não é muito difícil, é mais link do YouTube e texto. Alguém teve alguma dúvida até então, até o momento? Não, tranquilo. Não, tranquilo? Tranquilo, Yuri. Deixa eu só ver aqui se tem o pessoal mandando mensagem no WhatsApp, a gente já dá prosseguimento também. Yuri? Yuri, Oi, você está me ouvindo? Tô Yuri? ouvindo bem. Tô ouvindo, ouvindo? professora. Uhum. Então, eu cheguei um pouquinho atrasado, porque eu estava lá no Zoom com os alunos, mas não sei se você já falou sobre isso. O que é gravado, a aula que é dada pelo Zoom, tem como anexá-la aqui no portal da FAB? Tem, professora. Toda aula, quando você faz no Zoom, se você marcar lá, na verdade, ela é gravada. Então, assim que você agenda a reunião, você tem a opção de gravar essa reunião. Por exemplo, essa que eu estou fazendo aqui, eu estou gravando porque depois eu posso subir para o YouTube. Tá? Você gravando isso daí, você faz... Não sei se você chegou a ver o procedimento de subir o vídeo para o YouTube. Então, terminando a reunião, ele já vai gerar um arquivo, você sobe ele para o YouTube e cola o link lá. Entendi. Tá? Então... Yuri. Oi, professor. Só uma pergunta só. Me explica uma coisa. Qual é a diferença que existe entre você criar uma nova sessão, como você explicou agora, ou criar uma nova tarefa? A nova tarefa, ela fica vinculada àquela sessão. Colocar Porque, por exemplo... Criar uma tarefa, eu não consigo inserir um link? Consegue. É que funciona mais ou menos assim. Sessões são como se fossem pastas. E aí a gente entende que, por exemplo, se eu criei uma pasta da aula 1, todas as coisas que são referentes à aula 1 estão dentro dela, e dentro da aula 2 eu tenho tarefas referentes à aula 2. Se você cria só tarefas diferentes na mesma sessão,
fica confuso para o aluno saber, por exemplo, se aquilo é referente à aula do dia 18, se aquilo é referente ao dia 19. E acho que assim, quanto mais puder facilitar, melhor. Então, acho que fica mais organizado assim, a sessão. Separa, já entendi. Essas pastas, a organização é mais ou menos assim, Joel. A gente faz aquela introdução, se quiser por aí, ementa, tudo mais, e aí você começa as aulas. Cada dia e horário de aula é uma sessão. Então, cada 2 horas aula, no teu caso, que acho que são todas 4 horas aula, cada noite das tuas aulas é uma sessão. Tudo que você der dentro daquela aula vai dentro dessa sessão. Vídeos, exercícios. Então, porque aí quando o aluno olhar, é como se ele estivesse olhando o calendário. Ó, a aula Os exercícios vão nas tarefas, né? Para fazer. Só que a tarefa vai dentro da sessão. Também essa parte. Então, você cria a tarefa dentro da sessão. Exatamente. Tá bom, é como se você dissesse que, por exemplo, uma sessão é a aula de hoje e a outra sessão é a aula de amanhã. Então, as atividades da aula de hoje tem que ficar na sessão de hoje e a de amanhã na de amanhã. Então, é só para separar mesmo. Tá certo. Para identificar para o aluno. É que quando a gente insere em tarefa, já aparece na página principal para o aluno daquela turma, por exemplo, terceiro de ADM, já aparece a tarefa, qual é, e a data, quando ele sim, tem aparece que entregar também. com os prazos. Uhum. Eu vou estar passando essa parte também para vocês. Vou estar passando isso daí. Beleza. Na verdade, já é o próximo tópico. Então, depois que você criou já a sua sessão, colocou as explicações, ou de repente o link do Zoom aqui nesse conteúdo textual, aí a gente vai começar a inserir recursos aqui nessa aula. Então, o que seriam os recursos? Eles seriam atividades, seriam anexos, coisas do tipo. Tá? Chats que você pode incluir também. Então, por exemplo, você pode criar um chat só para aquele horário de aula, tá? Mas eu vou começar com a mais importante, que são os questionários, ou as tarefas que a gente pode estar enviando. Eu vou começar com os questionários, porque, na verdade, a gente vai utilizar eles para fazer as provas também, caso elas aconteçam realmente virtualmente, tá? Então, criou isso daí, criou a sua sessão, a gente vai criar a atividade de aprendizagem, embaixo da sessão, tá? Então, lembrando, você tem que clicar na sessão que você quer inserir essa atividade, tá? Criar atividade de aprendizagem, e aí a gente vai entrar aqui em questionário, tá? Aqui, nesse questionário, ele permite que a gente inclua questões autocorrigíveis, questões dissertativas, questões de verdadeiro ou falso. Então, são vários tipos de questões, como se fosse uma provinha mesmo. Funciona como se fosse um preenchimento de formulário, o aluno preenche e você recebe uma devolutiva, tá? Então, a gente vai entrar lá em questionário. Então, a gente entrou aqui em questionário, tá? A gente vai gerar o nome do questionário. Então, a gente pode colocar lá atividade, aula do dia 18/3, por exemplo, e colocar algum tema para essa atividade. Vocês podem formatar esse nome como vocês preferirem, tá? Aqui. Yuri. Oi. Não tô achando o questionário onde você entrou. Tá, vamos voltar lá então, peraí. Ou ele só aparece depois que eu inseri o conteúdo da aula? Não, não. Se você já tiver uma sessão pronta, você já criou uma sessão, certo? Você já criou a sua sessão. Eu tô na página de criar uma nova sessão, mas eu não criei ainda. Não inseri então você tem que criar uma nova sessão. Você vai lá, digita o título. Aparece. Isso, você digita o título, digita qualquer coisa aqui e criar sessão. Tá bom, obrigada. Tá? Aí depois que você cria ela, conseguiu criar aí, professora? Você criou a nova sessão lá embaixo você tem criar atividade de aprendizagem. Conseguiu achar, professora? Conseguiu se encontrar? Não. Yuri, não precisa ser obrigatoriamente essa aprendizagem que você está falando aí dentro da sessão, na página principal da... Não, então, mas aí a gente entra naquilo que o Paulo estava explicando, professor. Ele aparece em todas as páginas. Exato. Independente de você criar uma sessão ou não. Só que aqui ele não vai ficar organizado. Ele vai ficar... não faz na página principal, faz na sessão. Mas depois de tudo isso daí, eu vou pedir para o Yuri me fazer um roteiro, eu vou fazer uma portaria de hoje para amanhã, normatizando, que aí todo mundo se esquecer, olha lá. Ó, cada aula tem que compor uma sessão, dentro da sessão põe as atividades e tal, para a gente ter
Só para ter um norte para a gente seguir, para ficar tudo padrão. Exatamente, porque aí a gente consegue padronizar a organização. O aluno sabe em que aula que ele está, qual que é o tema daquela aula, qual que é a atividade. Porque se a gente criar tudo numa só, vai ficar muito confuso, entendeu? Apesar de Só botar um título bom. Tá bom. Tá, então vamos lá. Ele fica como se você salvar tudo na área de trabalho do seu computador. Exatamente. Mais ou menos é igual o meu mesmo. Nem quero olhar sua área de trabalho. Exatamente. Então vamos lá, vamos prosseguir. A gente vai no questionário, tá? Depois de criar a atividade de aprendizagem. A gente pode criar um nome para esse questionário. Então, eu vou criar aqui atividade dia 18/3. Opa! Aqui em introdução, eu vejo que em algumas provas, por exemplo, os professores costumam colocar orientações lá no cabeçalho da prova. Esse introdução serviria como se fosse isso. Você pode colocar uma orientação para o aluno. Por exemplo, atividade com consulta referente ao tema X lá. Coloca o tema. Para isso aqui aparecer para o aluno, antes dele clicar na atividade, você marca essa opçãozinha aqui. Exibir descrição na página do curso, tá? E aí, antes do aluno clicar na atividade, ele já sabe que essa atividade é uma atividade com consulta e que ela é referente ao tema X. Então, ele já sabe mais ou menos o que ele tem que estudar para fazer aquela atividade. Então, é um recurso interessante de se usar, mas não é obrigatório, tá? A visibilidade, a gente tem que deixar sempre marcado aqui em mostrar na página do curso. Porque se a gente deixar aqui, ele não vai mostrar para o aluno não vai conseguir realizar. Tá? Então, deixa a visibilidade e mostrar na página do curso. E aqui a gente tem uma série de configurações. Eu vou focar nas que vocês vão utilizar mais, que são de fácil compreensão, assim, porque tem coisas aqui que são referentes ao sistema, e aí acaba que na usabilidade, assim, no dia a dia, não vai dar para controlar muito. Então, eu fiz uma configuração aqui que eu testei e achei que é prática de ser utilizada e que não vai gerar muita dúvida para vocês, tá? No dia a dia. Então, a gente vai começar com a duração. Tá. Aqui em duração, a primeira opção que vocês têm é de abrir o questionário. Isso aqui é referente ao dia que esse questionário é aberto. Se você não marca nada aqui, a partir do momento que você salva, o questionário já está aberto. Então, os alunos já podem responder a partir daquele momento. Se você marca, você habilita essa opção, selecionando uma data aqui, por exemplo, eu colocando dia 26 de março de 2020, às 8h23, só a partir desse momento os alunos vão conseguir responder. Ele vai estar visível lá, mas os alunos não conseguem responder. Então, o aluno sabe que ele tem uma atividade, mas que ele só pode começar a fazer no dia 26 de março. Tá? Ficou claro? Claríssimo. Beleza. Eu vou deixar desabilitado porque a intenção aqui, quando eu salve, é que a gente já consiga visualizar e mais ou menos entender, tá? O encerrar o questionário... A gente vai usar esse recurso para fazer as provas. Sim, a gente pode fazer antes as O provas. horário que vai abrir o questionário e o horário que vai encerrar o questionário e o limite de tempo. Exatamente, porque assim o aluno ele sabe que tem a prova lá, mas ele não consegue visualizar nada e nem responder nada. Então, você pode fazer, por exemplo, até para não fazer a prova em cima da hora, no dia da prova fazer a prova, a gente faz antes a prova, então a gente pode fazer 1 semana, 2 semanas antes da prova e deixar habilitado para só abrir no dia da prova, no horário da prova. Tá? O encerrar o questionário, ele funciona da mesma forma que o abrir o questionário. Então, ele encerra o questionário no dia que você marcou aqui. Então, por exemplo, se eu marcar que essa atividade do dia 18, ela tem que acabar no dia 20 de março, às 8h23, quando der esse horário nesse dia, o aluno não consegue mais enviar essa prova, né? Não consegue mais enviar essa atividade. Tá? Então, essa função é uma coisa que a gente vai usar bastante, porque a gente tem que estabelecer prazos. Até porque se a gente deixar sem prazo, acho que nenhum aluno vai entregar nada, não vai fazer nada. Ou vai fazer no último dia do semestre, né? Tá? Então, eu vou deixar habilitado aqui para a entrega ser feita no dia 22 de março, às 23h59. O sistema, ele tem um, não sei se é um bug, é um detalhezinho, na verdade, que eu fui percebendo com o tempo. Que se você colocar meia-noite aqui no sistema e colocar no dia 22, ele vai terminar no dia 21 às meia-noite. Tá? Então, deixa, se você quiser que seja até aquele dia, você coloca dia 23, você coloca o horário 23h59, tá? Que aí ele finaliza no último minuto daquele dia.
O limite de tempo, você pode habilitar também, tá? E aí você pode selecionar se é em semanas, dias, horas, minutos ou segundos. Então, por exemplo, se eu quero que essa atividade dure apenas 2 horas, eu preencho aqui com 2 horas, deixo habilitado, e aí o aluno ele vai ter 2 horas para entregar isso no total. Então, a partir do momento que o aluno coloca lá, iniciar atividade, são contadas 2 horas, e aí depois disso ele fecha. Mesmo que o aluno minimize ou caia a internet dele, se em 2 horas ele não entregar essa atividade a partir do momento que ele começa, ele não consegue entregar mais. Tá? Lembrando que essas 2 horas elas só são contabilizadas a partir do momento que o aluno começa a atividade. Tá? Perfeito. Ô Yuri, e se tiver 2 horas ou menos de 2 horas para o encerramento do prazo de entrega? Qual é o comportamento dele? Fecha no prazo de entrega? Então, o limite de tempo ele está atrelado ao encerrar questionário, só que o encerrar questionário ele é o foco. Então, por exemplo, ele é prioridade. Se o questionário for encerrar 11h59, o aluno começar 11 horas, mas ele tem 2 horas para entregar, 11h59 ele fecha. Beleza. Tá? Então, ou ele vai dar que o aluno entregou com atraso para você. Então, a prioridade é o encerrar questionário, independente do tempo que o aluno tem. Beleza. Tá? Esse quando o tempo expirar aqui, é onde você pode selecionar. É exatamente isso que o Bruno perguntou, na verdade. Então, quando o tempo terminar, quando esse encerrar questionário bater aqui às 11h59, se eu deixar marcado que a tentativa precisa ser enviada antes do tempo expirar, vai acontecer o que eu falei. Ele vai dar prioridade para o tempo da prova. Tá? Então, 11h59 fecha. Se eu marcar a tentativa é enviada automaticamente, se o aluno terminar ou não e der o horário, a tentativa vai ser enviada. Tá? Então, se ele tiver na questão 2 e tiverem 5 questões para ele terminar, ele vai enviar do mesmo jeito. E se eu ativar o há um período de carência, no qual a tentativa pode ser enviada, mas não é possível modificar as perguntas, o aluno ele consegue enviar depois dessas 2 horas, mas ele não pode mudar nada do que ele fez na prova, por mais que ele tenha mais de uma tentativa. Tá? Então, eu vou deixar aqui marcada essa daqui. Eu sempre deixo essa, na verdade, porque aí ele obedece o tempo do encerrar o questionário. Terminou essa configuração, até para a gente não ficar com um monte de janelinha aberta, você pode clicar em cima de novo que ele minimiza. Tá? Então, já terminou essa configuração, deixa minimizado. Aí a gente vai para as configurações de nota. Tá? Como a gente está fazendo tudo virtualmente, essas disciplinas de apoio ao presencial, elas não existem uma categoria de notas criada, mas a gente tem o controle delas. Então, na hora de passar tudo isso para o Sponte, né, que é o nosso sistema acadêmico, eu vou repassar isso num outro treinamento para vocês e vai ficar bem fácil, até por não ter essa categoria criada, vai ficar confuso para vocês. Tá? Nota para aprovação. Pode deixar sem preencher, até porque isso daqui vai interferir nos critérios de notas lá do EAD, vai calcular com um monte de critérios de nota do EAD, que é o que a gente não quer que aconteça para as atividades que eles estão preenchendo. Tá? Então, não vai preencher nada aqui. Tentativas permitidas é onde você define quantas vezes o aluno pode fazer essa atividade. Então, se ele pode fazer só uma vez e salvar, se ele pode fazer 2, enfim. Você pode fazer ilimitadamente, e aí o aluno pode fazer quantas vezes for, e aí o critério de notas é você quem vai avaliar. Tá? No caso da P1, pelo que o Paulo disse, a gente vai deixar com uma tentativa permitida só. Então, da P1 é uma tentativa só, isso mesmo. Isso. Então, no caso da P1, a gente vai selecionar um e deixar assim. No caso da atividade de vocês, vocês podem selecionar quantas vocês quiserem. Por experiência própria, no semestre passado, quando a gente tinha o EAD, a gente deixava como ilimitado. Então, era atividade de fixação, o aluno ia lá e fazia quantas vezes ele queria. Só que, para correção, fica inviável. Se o aluno fizer 300 vezes, você vai ter que corrigir 300 vezes a dele para ver qual que é a nota mais alta dele. Então, fica inviável. Eu deixo selecionado no EAD e achei que é o perfeito assim, para o aluno compreender a lição e entregar a atividade, eu deixo em 3. Deixo ter 3 tentativas permitidas, o aluno pode responder 3 vezes, e aí o método de avaliação eu deixo a nota mais alta. Então, a nota mais alta que ele tiver vai prevalecer entre as 3. Mas aí você pode selecionar outras opções.
Por exemplo, você pode selecionar uma nota média, se você quiser que ele calcule a média entre essas 3 notas e essa nota seja dele. A nota é média entre as 3 atividades. Se você quer que seja a primeira tentativa ou a última tentativa, tá? Então, aqui ele faz basicamente esse cálculo ali. Independente de quantas vezes o aluno realizou, ele vai pegar ou a nota mais alta, ou a nota média, ou a primeira ou a última tentativa. Aí você vai definir o critério referente à sua atividade, tá? Depende muito da atividade do professor, do critério de avaliação do professor. Eu vou deixar a minha em nota mais alta aqui, com 3 tentativas permitidas, tá? Com uma tentativa, tem esse critério? Não, porque aí é uma nota única, né? O aluno, ele gera uma nota e aí aquela vai ser a nota dele. Perfeito, perfeito. Tá? Você vê que ele até some aqui, assim que eu seleciono. Beleza, era isso que eu queria ver, exatamente. Ele deixa em 3, até para não ficar confuso. Parte de layout. Essa parte de layout é a forma como as questões são exibidas. Aqui eu não vou me aprofundar muito, porque isso daqui é muito da parte visual e funcional do sistema. Então eu indico para vocês, pelas experiências que eu tive com o EAD, deixar essa primeira opção. Todas as perguntas em uma página, tá? Por quê? Porque assim a prova ela fica como se fosse uma prova escrita mesmo, uma prova impressa. Todas as questões que são digitadas pelo professor vão ficar numa página única. O aluno ele vai respondendo conforme ele tem dúvidas, ele pode responder uma primeiro, a outra depois, e assim fazendo a prova naturalmente. Se você deixa separado aqui, por exemplo, cada pergunta, ele vai exibir uma pergunta primeiro, aí o aluno tem que responder aquela pergunta, avançar para responder a outra. Fica como se fosse um questionáriozinho de internet. Só que isso eu acho que dificulta para o aluno responder, na verdade, porque se ele tiver uma dúvida numa questão, ele não pode voltar mais nela. Então, perfeito. Acho que é legal deixar assim. Configurou assim, clica em cima também, ele minimiza, tá? Vamos lá. Essas duas opções aqui eu vou pular, porque elas não vão ser muito funcionais nessa situação que a gente vai estar utilizando aí desse ato que a gente está tendo aí, que as aulas vão ficar no EAD, tá? Então eu vou pular direto, na verdade, para a conclusão da atividade. Vou pular para essa última opção aqui, que é onde a gente vai configurar algumas coisas que são importantes também. Tá? Principalmente para o funcionamento das atividades. Por padrão, todas as atividades elas vão vir com esse acompanhamento de conclusão, com os alunos podem marcar manualmente a atividade como concluída. Então, assim, se você salvar a atividade assim, o aluno, ele, independente dele ter feito a atividade ou não, ele pode marcar se ele concluiu essa atividade. Então, ele pode entrar, olhar a atividade e falar, olha, professor, eu já entreguei essa atividade. E aí você não vai achar a resposta do aluno, mas vai dar que o aluno entregou. Não coloque essa opção, a menos que você queira que isso aconteça, tá? Porque vai dificultar a correção para você. Então, a opção indicada é mostrar a atividade como concluída quando as condições forem satisfeitas. Quais são essas condições? O aluno tem que visualizar essa atividade para concluir e o aluno deve receber uma nota pela realização da atividade para concluí-la. Então, eu marco as duas caixinhas, ó. Uma já vem marcada, a outra eu vou marcar, tá? E aí, com essas duas caixinhas aqui, ele vai exigir que o aluno tenha pelo menos visualizado a tua atividade e ele vai exigir também que o aluno tenha uma nota. Nem que aquela nota seja, por exemplo, um 0. Se ele errou tudo, ele tem uma nota. Foi atribuído 0 para ele. Mas aí ele concluiu a atividade, tá? Aí a gente tem outros critérios aqui também. Por exemplo, exigir nota de aprovação, onde você pode definir que para o aluno ter concluído aquela atividade, ele tem que ter tirado pelo menos um 7, por exemplo, para ele ter concluído. Pode marcar isso também. Só tem que lembrar que isso daqui impede, lá na frente, por exemplo, do aluno avançar em outras atividades, tá? Então, no momento, como ele não é um sistema integrado ainda com o Sponte, a gente vai ter que migrar algumas coisas e tal, deixa marcado só as duas opções, tá? Alguma dúvida até aí? Algum professor ficou com alguma dúvida? Quer voltar em algum tópico que eu falei rápido, coisa do tipo? Perfeito, cara. Tá tranquilo para todo mundo? A Fabiola já tá rindo aí, acho que eu falei rápido demais. Pode seguir. Estou ansioso só para saber como você vai inserir cada questão. Tá, a gente vai mostrar isso já já. Alguém ficou com alguma dúvida até aqui, então? Não, né? Professora Marisa. Quero adotar no dia a dia na aula. Então, beleza. Então, vamos pro dia a dia.
Opa! Acho que é o microfone da Marisa aí, tá com um probleminha aí. Bom, vamos lá. Então, terminou tudo isso. Aqui a gente configurou a estrutura da nossa prova, como que ela vai funcionar, a sistemática da nossa prova. Terminou tudo isso, a gente vai em salvar e mostrar, porque a gente quer agora começar a colocar as questões, que nem o Joel falou, tá? Então, salvar e mostrar. Ele já vai exibir aqui, então, as coisas que a gente configurou lá, o nome da nossa atividade, a descrição da nossa atividade, quantas tentativas são permitidas, que dia que esse questionário é encerrado, a duração máxima e o método de avaliação, tá? Então, toda a estrutura da prova ela já existe, você pode confirmar ela aqui, tá? E aí a gente vai começar a inserir as questões. Então, ele já diz aqui que ainda não foi inserida nenhuma pergunta nesse questionário, a gente vai começar a inserção. Para começar, a gente vai aqui em editar questionário, tá? Aí ele vai levar a gente para essa telinha aqui, que é onde a gente cria toda a estrutura real da prova mesmo. Então, qual que é a nota máxima dessa prova? Ele está dizendo que é um 10, por exemplo, dessa atividade. Eu posso definir outra nota. Lembrando que as casas decimais é que a gente vai dividir por ponto, tá? Então, se a gente quer colocar aqui vale 7, essa prova, a gente vai digitar 7.00. Opa, meu unlock estava desligado. Então, 7.00, tá? Digitou isso daí, vai clicar em gravar. Então, se eu quero definir que essa atividade vale 7, eu vou deixar assim, tá? E aí a gente tem alguns recursos legais antes de começar a editar a prova. Então, por exemplo, se você não quer que nenhum aluno tenha atividade igual a do outro, quando ele entrar nessa atividade, a atividade dele seja diferente da do outro, eu posso ativar esse comando de embaralhar. Então, se eu colocar 5 questões aqui, cada aluno que entrar vai ter uma prova diferente, porque ela vai estar embaralhada as questões. A numeração vai estar embaralhada para o aluno. Você pode ou não deixar isso aqui ativo, tá? A gente vai começar, então, a inserção das questões. Para isso, é legal que você já tenha o material separado em algum lugar, ou você pode usar o editor lá. Não pode. Eu vou usar... Yuri, Oi. é só a numeração ou também embaralha as alternativas? Também embaralha as alternativas, mas aí a gente faz em outro momento. Essa configuração é só as questões. As alternativas você faz questão por questão, porque, por exemplo, pode ter uma questão que você não quer que embaralhe as alternativas por algum motivo. Tá. Então, por exemplo, eu vou separar aqui um questionário da Maíra. Ela me mandou aqui do EAD. Só achar onde é que tá certinho as questões dela aqui. E o gabarito, para a gente poder também usar. Então, é legal que vocês tenham não só o questionário, como o gabarito, tá? Então, tem aqui o questionário. Oi. Embaralhar seria como se fosse prova 1, 2 e 3, é isso? Mais ou menos. Só que aí você não vai ter uma prova 1, 2 e 3. Você vai ter uma gama quase que infinita, né? Por exemplo, se você tiver 10 questões, você tem infinitas possibilidades. A questão 10 pode estar como a 1, a questão 2 pode estar como a... Enfim, você vai ter infinitas possibilidades, porque é o sistema que gera isso. É aleatório, né? Isso dificulta a correção ou não, Uri? Não, isso não dificulta a correção, porque ele vai te dar a nota ali e a correção de dissertativas, por exemplo. As múltipla escolha ele corrige automático. A dissertativa, você vai ter que entrar na prova do aluno para ver a dissertativa dele. Então, não tem como dificultar a correção, porque ele te mostra a questão e a resposta do aluno. Ok. Tá? Então, é indicado que você tenha o questionário, as alternativas lá, se for uma questão de alternativa, e o gabarito dessa prova, para facilitar o preenchimento, tá? Como é que a gente começa? Você vai pegar primeiro... Oi, Paulo. Yuri, coloca todo mundo no mudo aí, que tem muito microfone aberto, tô escutando cachorro, conversa de parente, peraí. Covid. Vou só achar a guiazinha do programa aqui, que ela some do nada. Aperta o ESC que a guia... já chega, já. Vou botar todo mundo aí. Aí quem quiser falar vai ativando o microfone, tá? Assim que surgir dúvidas. Então, para a gente começar, a gente vai copiar só o conteúdo, o enunciado da questão, tá? Então, por exemplo, o enunciado da questão é essa parte aqui, e o restante são as alternativas. Eu vou pegar esse enunciado e vou copiar no Word. Então, clicou com o botão direito, copiar. Sem segredo para todo mundo. Vou lá no meu navegador e vou em adicionar, tá? Aí ele vai liberar essa barrinha aqui, tá?
a gente vai clicar em uma nova pergunta. Por quê? Porque eu quero inserir uma pergunta em branco, baseada na pergunta que eu tenho ali no Word. Então, vou clicar lá em uma nova pergunta. E aí ele vai abrir essa outra tela que tem um zilhão de opções de questões, né? De perguntas. Tá? Então, a gente tem questões de associação, de cálculo simples, a de dissertação, questões que são numéricas. Pode falar, Paulo. Paulo? Oi. Você levantou a mão ali? O que eu ia perguntar era o seguinte, essas todas aqui, elas têm ferramentas específicas? Você chegou a dar uma olhada? Como é, por exemplo, essa aqui de cálculo? Então, essas questões, é o que eu ia mencionar agora. A gente tem um zilhão de questões, mas assim, muitas delas têm ferramentas específicas para elas e algumas são bem complicadas de mexer. Por exemplo, essa correspondência de resposta curta randômica, essa or not aqui, são questões que são padrões que a gente acaba nem utilizando, acho, em provas daqui. Então, tem questões que são de sorteio, então, são questões que avaliam por escala, por exemplo. O aluno pode responder, pode ter mais de uma resposta certa, e aí, dependendo do comportamento do aluno, ele vai avaliar se aquilo foi certo ou não. Então, ele avalia a prova inteira. Então, tem questões que não são muito utilizáveis aqui na nossa situação. As que eu mais uso, no caso do EAD, é a dissertação, que é o que a gente usa bastante, verdadeiro ou falso, o resposta curta, que seria, de repente, uma palavra só que você tem que preencher, e o múltipla escolha, tá? Múltipla escolha comum, esse daqui. Apesar de ter um monte aqui de múltipla escolha aqui, o comum é esse daqui, ó, múltipla escolha, tá? Tá. Mas então, aí, todos os tipos de pergunta que normalmente a gente faz estão nesse painel aí. Então, as que a gente costuma utilizar existem aqui. Tem até mais, na verdade. E aí tem os de arrastar e soltar, que também funcionam bem, são fáceis de mexer, tá? Mas no caso, os que a gente mais utiliza mesmo, pelo que eu vejo dos padrões das provas aqui, são múltipla escolha, dissertação, às vezes associação, mas dependendo de como está formatado a questão, não dá para usar aqui na associação, então a gente acaba usando múltipla escolha mesmo, tá? Então, eu vou selecionar o múltipla escolha, que é o que todo mundo usa, e depois a gente faz um exemplo no dissertação para ver como que vai ficar, tá? Perfeito. Então, vamos lá. Múltipla escolha. Cliquei, selecionei aqui o múltipla escolha, tá? Ele vai explicar o que o modo faz. Permite a seleção de simples ou múltiplas respostas de uma lista pré-definida. E a gente clica em adicionar. Então, clicou em adicionar. Ele vai te levar para esse quadrinho em branco. Aqui, em nome da pergunta, isso daqui não é exibido para o aluno. Então, eu costumo colocar só uma numeração para me guiar mesmo. Até porque lá na prova do aluno, como está no embaralhar, vai ficar aleatório. Eu coloco uma numeração só para me guiar. Essa é a pergunta 01. Tá? Texto da pergunta. O texto da pergunta seria o enunciado. Então, é aquilo que a gente estava vendo aqui, que a gente já copiou. O enunciado da questão, tá? Sem as alternativas. Então, é só o enunciado. Então, eu vou lá, colo o meu enunciado aqui, tá? Eu posso apagar esse número 1, até porque se eu deixar esse número 1 aqui, na hora que embaralhar, esse número 1 vai aparecer no 10 para um aluno, no 7 para o outro, então vai virar uma confusão. Eu posso apagar esse número 1, tá? Então, aqui eu tenho a questão, tenho o enunciado da questão, tá? Marcação padrão, pode deixar aqui como 1, tá? É uma opção lá do sistema, a gente não precisa mexer muito. Feedback geral. Isso daqui é um feedback que aparece para o aluno assim que ele termina a questão. Então, por exemplo, lá um feedback geral, de repente uma explicação dessa questão. por que essa opção é a correta? Você pode colocar lá. A questão trata disso, disso, disso e daquilo. Você pode preencher aqui para o aluno. Se o aluno, assim que o aluno terminar, ele obtém esse feedback, ele consegue obter uma explicação. Isso aqui não é obrigatório, mas tem professor que, por exemplo, gosta de dar devolutiva depois de uma prova. É legal de deixar aqui porque você já faz uma devolutiva automática. O aluno terminou de responder, ele tem a devolutiva dele de por que aquela questão está errada ou certa, tá? Esse feedback geral, então, ele vai aparecer independente da resposta que o aluno selecionar. Mas aí tem feedbacks configuráveis também. Então, se o aluno responder a alternativa C, ele vai ter um feedback. Se ele responder a B, é a outra. Então, eu já vou mostrar isso também, tá? Isso aqui pode deixar em branco, o número do código, uma ou múltiplas respostas. Aqui é onde a gente seleciona se essa múltipla escolha tem só uma resposta certa ou se ela tem múltiplas respostas. E se o aluno pode selecionar mais de uma, tá?
No caso aqui da minha questão, eu só tenho uma resposta certa, eu vou deixar em apenas uma resposta. Mas se eu quiser que o aluno possa selecionar várias e que várias sejam corretas, tá? A gente pode também. E aí eu vou mostrar também como você atribui a pontuação para cada uma, por exemplo. Se você quiser que ele selecione uma e aquilo vale a meio ponto, né? Ele aquela questão seja equivalente a meio ponto, ou se aquilo vale 100% da questão. Então, eu vou deixar em apenas uma resposta. Aqui nessa opção embaixo, aqui, misturar as opções, é aquilo que a Ana estava perguntando. Se isso aqui vai misturar as alternativas também. Então, por exemplo, se eu colocar a alternativa A aqui, a B ali, ele vai misturar também. Aí você deixa ativo se você quiser que isso aconteça. Tá? Se você não quiser que misture as alternativas, porque por algum motivo elas têm que estar na ordem, você desmarca a opção, ele vai seguir a ordem que você colocar aqui. A, B, C, D e assim por diante. Tá? Eu vou deixar no misturar, porque é interessante que as provas sejam diferentes uma das outras, né? Aqui em numerar as escolhas, a gente tem, se você quer que seja de A, B, C em minúsculo, A, B, C, 1, 2, 3. Então, isso aqui é referente ao que a gente tem aqui, ó. Por exemplo, aqui na questão 4, eu tenho A, B, C, D. Eu posso colocar 1, 2, 3, 4. Ou posso colocar A, B, C, D em maiúsculo. É referente a isso. É mais questão visual, estética. Yuri, Oi. só uma questão. Onde você apresenta ali uma ou múltiplas respostas, na minha opção isso não aparece. Ele aparece já direto o número do código. Precisa inserir alguma coisa nesse número de código? Não, né? No número do código você não coloca nada. Aí já vem misturar as opções, depois numerar as escolhas. Não aparece para você? Não aparece uma ou múltipla respostas. Tá, eu vou dar uma verificada no sistema e aí, como a gente vai ter outras reuniões para estar revisando isso, aí eu... mas não influi. O que influencia isso? Desculpa. O que influencia essa questão de apenas uma resposta ou não? Apenas uma resposta é como se você... É uma múltipla escolha que só tem uma alternativa correta. Então, por exemplo, o aluno só pode selecionar uma. Isso, se ele seleciona a letra A e aquela é a certa, é só aquela. O múltiplo é aquele que ele pode selecionar duas. Então, tem duas certas ali, ele tem que acertar uma das duas, ou 3, ou 4. Tá, pressupõe que se não tem essa opção, deve ser só uma, então, a resposta correta. Isso. Tá, ok. Mas eu vou verificar por que não está aparecendo para vocês, se não está aparecendo para todos os professores. Alguém consegue me passar se não está aparecendo para mais alguém? Alguém está aberto aí? Bom, eu vou verificar de qualquer forma, aí eu passo no próximo treinamento, tá? Então, aqui em respostas, aqui nesse menuzinho embaixo, onde a gente tem escolha 1, escolha 2, é onde a gente vai efetivamente colocar as alternativas, tá? Então, a gente vai lá na nossa prova que a gente criou, que a gente já tem aqui no Word, na verdade, e a gente vai ter que copiar alternativa por alternativa para ir colando lá, tá? Então, eu tenho aqui a alternativa A, eu seleciono tudo que está na alternativa A e colo lá na minha escolha 1, tá? Se você deixou aquela opção de misturar, de coisa do tipo, é interessante que você apague também esse A daqui, esse Azinho daqui. Senão ele vai te atrapalhar. Esse A vai estar na alternativa C e assim por diante. Então é interessante deixar só o texto, tá? Eu vou colar todas as alternativas e vou mostrar para vocês como vocês atribuem a certo. Apesar de dar para fazer outro processo também, mas vou ensinar o processo que eu faço porque eu acho mais fácil de fazer, tá? Então vamos lá. Eu vou lá, eu copio as minhas alternativas, tá? Eu vou em escolha 2, eu colo a escolha 2, apago de novo a letrinha, tá? Copio a escolha 3, colo aqui a escolha 3, apago o Azinho, tá? E aí eu faço esse processo para todas as alternativas que eu tenho. Vocês vão ver aqui no sistema que ele vai até a escolha 5, tá? Mas aí você consegue colocar mais escolhas, mais alternativas. É só clicar aqui, ó, espaços em branco para mais 3 escolhas, tá? Aí ele vai te liberar mais escolhas para você preencher. Se você deixar a alternativa em branco, que nem eu deixei a 5, de repente, porque eu só tenho até 4 alternativas, não tem problema, ele vai ignorar. Então não existe essa alternativa aqui, tá? Então beleza, já colei todas as minhas alternativas.
Facinho. Alguém ficou com alguma dúvida até aí? Acho que não. Então, você já colocou todas as alternativas, agora a gente tem que colocar qual que é a certa. Porque como é uma questão de alternativa, o sistema, ele mesmo corrige isso daí, tá? Então, vamos supor que a minha alternativa certa seja a escolha 3, tá? Então, essa daqui. Tem o poder de explicar tudo, face às dúvidas e crendices do senso comum, que com certeza não é, mas vamos supor que é ela. Como que eu digo que ela é a questão certa? Eu venho aqui em nota, clico nessa caixinha onde está escrito nenhum, e digo que essa alternativa equivale a 100% da pontuação dessa questão, tá? Então, isso aqui quer dizer que essa alternativa é a certa, que ela dá pontuação eu não máxima sei se eu agora estou no lugar certo, porque para mim aparece uma caixinha só para você optar como sendo essa correta. E não então nota. você provavelmente não entrou na questão de múltipla escolha. Que era a primeira ali do quadro? Não. Esse daí é o all or nothing. Na verdade, acho que é uma das últimas lá. Múltipla escolha tá escrito. Tá, então talvez seja esse o erro. Só, né? Então talvez seja esse erro. Mas é basicamente a mesma estrutura de questão. Tá. Você selecionou 100%, digitou lá, tá? A gente já estruturou a questão. Aqui a gente tem os feedbacks individuais para cada questão, tá? Que é onde você pode dizer, por exemplo, se o aluno selecionar a questão 1, qual que é o feedback que ele obtém? Você errou por isso, isso e isso. Se ele selecionar a questão 2, ele tem um outro tipo de feedback. Se ele selecionar a questão 3, ele tem outro tipo de feedback, tá? Então, assim por diante. Você pode colocar um feedback, por exemplo, você escolheu a questão 3, como a Catiane disse, você pode colocar um parabéns aqui para ele. Então, ele selecionou a questão certa, você pode colocar um parabéns para o aluno, tá? Terminou de configurar tudo isso, a gente vai em salvar alterações, tá? Clica lá em salvar alterações, ele já vai gerar aqui a questão número 1, que é a questão que a gente criou toda configuradinha. E aqui do ladinho você pode dizer quanto de pontuação dessa prova você atribui só para essa questão. Então, por exemplo, se eu quiser que a questão 1 não ela tenha equivalência de apenas meio ponto, eu venho aqui nesse lapisinho e aí eu digito 0,50, certo? E aí eu pressiono o Enter sempre, tá? Depois. Pressiono o Enter, ele salva. Então, essa questão ela vale meio ponto só. E aqui ela dá o total das avaliações. Então, por exemplo, assim que você termina de configurar a prova, se tiver valendo menos que 7, você consegue ver aqui. Então, todas as questões da minha prova, por enquanto, só valem 0,50. Então, ainda falta bastante para chegar na nota máxima. O sistema vai dar algum bugzinho aqui e dizer que o aluno nunca vai conseguir atingir a nota máxima porque só vale 0,50. Tá? Então, detalhes aqui só. Lembrar sempre de colocar ponto ao invés de vírgula na pontuação, tá? E aí, eu ia te perguntar agora, porque a minha questão aqui, eu coloquei a pontuação, mas quando apertei Enter... Ele não salvou, né? Isso, aí ele foi para 0. Deixa eu ver com ponto agora. Isso, é sempre com ponto. Então, ele funciona naquele sistema lá, que é sempre com pontos, tá? Que você divide os decimais ali. Perfeito, obrigado. Para adicionar uma nova questão nessa prova, então a gente vai ter que fazer esse processo que a gente fez para a primeira questão em todas as questões que a gente quiser adicionar. A gente vai clicar em adicionar uma nova pergunta. E aí a dúvida que a Ana Carla estava naquela hora era qual que era o tipo de questão. Então a gente estava usando esse múltipla escolha aqui e tal, Ana Carla. Você deve ter selecionado esse aqui, ó, multiple choice, mas é esse aqui, ó. Múltipla escolha. Sim, tá? Correto, já alterei, verifiquei. Então. O que a gente configurou foi esse aqui. E aí eu vou configurar uma de dissertação, que é o que a gente usa bastante aqui também, só para a gente entender. Então, são os dois tipos. E aí, assim que eu terminar de configurar isso daí, a gente vai só para a criação de chats para encerrar o treinamento, tá? Então, vamos lá. A gente vai para a questão de dissertação. Então, dissertação permite uma resposta de um carregamento de arquivo. Então, o aluno ele pode anexar um arquivo aqui também, numa dissertação. Então, por exemplo, você pode colocar lá crie um slide referente ao tal tema sobre X questão. O aluno ele pode anexar o slide na dissertação ou pode digitar o texto. Tudo isso é configurável pelo professor, tá?
E aí ele já avisa aqui também, ó, este deve, então, ser avaliado manualmente. Até porque o sistema, apesar de muito inteligente, não tem propriedade para corrigir uma questão escrita, né? Vamos lá. Dissertação, adicionar. Ele vai levar a gente para uma tela parecida com a da questão número 1, tá? Porém, sem todas aquelas escolhas, até porque não é uma múltipla escolha. E aí eu posso criar a questão aqui do mesmo jeito. Então, aqui, nome da pergunta é só um indicativo, eu vou colocar como 02, isso aqui não aparece para o aluno, tá? Texto da pergunta. Eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz na outra, então vamos supor que isso fosse uma questão dissertativa, eu pego o enunciado da questão, vou lá no meu navegador e colo, tá? Então, analise, blá, 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 blá. Eu tenho o enunciado da questão aqui, tá? Feedback geral. Mesma estrutura que a gente estava conversando, tá? Mesma estrutura que eu estava falando. Então, aqui eu posso colocar um feedback, caso o aluno acerte tudo ou erre tudo, um feedback explicando aquela questão, como que ela funciona. Número do código não precisa preencher. Formato da resposta. Editor HTML, ele vai deixar só que o aluno preencha com texto, tá? Então, o aluno ele pode preencher um texto com formatação lá, colocar negrito, itálico e tal. Ele só vai preencher texto. Se você quiser que o aluno anexe algum tipo de arquivo, então mande um slide, mande um Word, mande um PDF, mande um videozinho, mande qualquer coisa. Você coloca editor HTML com file picker, tá? Que aí ele pode selecionar um arquivo do computador dele e anexar. Eu indico deixar nessa opção aqui, até porque você pode dar duas opções para o aluno. Ou ele preenche em texto, ou ele envia um arquivo, tá? Se você quer que o aluno envie um arquivo, mas não precisa digitar texto, você desmarca essa opção aqui. Aí você coloca em a entrada de texto, é opcional. Então, o aluno ele pode ou não preencher um texto, mas ele tem que enviar o arquivo. E se você quiser que o aluno envie um texto junto ao arquivo, sempre, de repente por alguma questão de protocolo, para dizer que ele está enviando o arquivo de tal jeito, de tal forma, você pode estar ativando essa opção aqui, ó, requer que o aluno insira o texto, tá? Tamanho da caixa de entrada Oi, professor. Não, só antes de... não sei se é a preocupação também de outros professores. Por exemplo, na nossa prova P1, nós temos uma parte prática e uma parte que pode ser de múltipla escolha. Na parte prática, então, nesse caso aí das questões dissertativas, ele pode, então, usar o Word, por exemplo, né? Usar o Word para responder alguma coisa prática, ele vai fazer contas e demonstrar isso, ou ele pode usar o próprio campo aí da... Isso, exatamente, professor. É exatamente isso. Ele pode era essa dúvida, porque na parte prática, quando é dissertativa é mais fácil, mas quando é na parte prática, que envolve a parte prática, no cálculo, no nosso caso, contabilidade tributária, tem toda uma parte de cálculo de ICMS, de IPI, uma série de coisas na questão. E então a gente pode ele pode utilizar o Word à parte, depois anexar. Isso, pode utilizar a própria... Na verdade, na sua questão de cálculo, fica até melhor você usar essa opção. Por quê? Porque o aluno ele pode anexar até mesmo uma imagem escaneada. Por exemplo, ele pode fazer a conta no lápis lá, uma conta no lápis, um cálculo no lápis, ele tirar tira a uma foto e anexar a imagem. Tá. Então, e não aí tem problema. Tem que sempre deixar nesse file picker. Que você porque aí você permite que ele pegue algum arquivo e anexe, tá? Ok, então. Obrigado. Só lembrar de quando deixar esse file picker, vir aqui em permitir anexos, e aí você colocar 1, 2, 3 ou ilimitado, tá? Então, dependendo se é uma questão de cálculo, que de repente precisa anexar se ele pode tirar imagens. fotografia... se ele pode tirar fotografia e depois fazer o encaminhamento disso para colar, tá ótimo. Sim, ele pode, tá? Aqui em tamanho da caixa de entrada é o tamanho do texto. É mais ou menos como se a gente imaginasse uma folha. Então, se o aluno ele tem que escrever uma questão que ele tem que escrever um texto muito grande, eu indico deixar aqui entre 30 a 40 linhas, porque aí o aluno ele tem espaço suficiente para ele preencher, tá? 15 linhas é mais uma questão mais curta, uma questão mais direta, né? Tá? Okay, Anexos necessários.
necessários, na verdade. Você pode colocar se o anexo é opcional, se ele tem, por exemplo, a questão de cálculo, se é obrigatório ele encaminhar uma folha de cálculo com a foto, é interessante que você coloque lá se ele é obrigado a pelo menos colocar um anexo, 2 ou 3. Ou se o anexo é opcional, se ele pode enviar em Word, pode enviar em texto, você pode deixar aqui, tá? Aqui na questão de tipos de arquivos aceitos, no treinamento que a gente teve da Blackboard, eles passaram isso para a gente. Os professores que estavam juntos talvez devem lembrar de alguma coisa. Mas eu não vou entrar muito nesse conceito de tipos de arquivos aceitos, porque como nesse momento a gente está passando, acho que muitas instruções para os alunos, por exemplo, Zoom, vários tipos de plataforma que eles vão ter que ir se habituando nesse período, acho que quanto mais compatível a gente for em questão de arquivo, melhor. Então, é melhor deixar para o aluno ali, se ele pode enviar uma imagem, se ele pode enviar um PDF, acho que talvez facilitar até para o aluno a forma de envio. Porque se a gente começar a limitar aqui, colocar, por exemplo, só o PDF, o aluno que fez numa foto, por exemplo, ele vai ter que tirar aquela foto, converter num Scanner ou em algum outro aplicativo para poder estar enviando. Então, aqui você pode escolher, você pode colocar só o PDF aqui, mas eu indico deixar em todas as opções. Não, perfeito, Yuri. O ideal é deixar bem aberto nesse primeiro momento. Porque eu já imagino que a gente, infelizmente, acho que por obrigação, acabe criando uma dificuldade com todas essas ferramentas novas, ou não tão novas assim para os alunos, né? Acho legal deixar assim. Informações do avaliador. Isso daqui, no caso do professor, não vai preencher. Isso daqui é para quando outra pessoa vai corrigir tua prova. Então, por exemplo, você quer... O professor Paulo deixou uma prova que a professora Paulinha vai corrigir depois, e aí ela precisa de alguma instrução para corrigir essa prova. Você pode escrever aqui essa instrução, tá? Não é necessário no nosso caso, cada professor vai meio que fazer a correção da tua prova. A gente vai só em salvar alterações, tá? E aí ele já criou a nossa dissertativa. Mesma coisa da questão 1, a gente pode definir quanto que essa questão vale, tá? Então, para dar a pontuação geral aqui, como eu só vou criar esses dois tipos de questões, eu vou colocar aqui 6,5, tá? E aí vou dar o Enter. Então, ele já me diz aqui que minha prova no total dá 7, a minha nota máxima é 7, tá tudo certo. Então, eu criei a minha prova número 1 aqui de exemplo, certo? Alguém ficou com alguma dúvida na questão da dissertativa? Quer que volte em algum ponto? Quer que veja mais alguma coisa? Ou posso prosseguir para o próximo tópico? Ninguém? Nenhuma dúvida? Segue. Posso seguir? Então, beleza. Então, criou lá a sua atividade. Como é que a gente consegue ver essa atividade agora? Como é que a gente consegue ver como ficou a nossa atividade? A gente vai clicar aqui em curso e treinamento, que é o nome do nosso curso. No caso de vocês, vai estar o nome da disciplina de vocês, tá? Vai clicar lá. E agora, por exemplo, professor Joel, você vai entender mais ou menos daquilo que a gente estava falando, de dividir as atividades por sessão. Porque, por exemplo, quando o aluno entra na tua disciplina, ele vai entrar aqui em introdução. Aqui em introdução, ele devia ter uma breve descrição da tua disciplina, sobre o que ela fala, etc. E aí, por exemplo, ele quer fazer a atividade de hoje. Se eu tenho várias sessões aqui, e aí tá tudo numa sessão só, fica confuso para o aluno saber qual que é a atividade. Então, por exemplo, se eu quero fazer a atividade de hoje, eu venho aqui em aula 18/3, eu vejo o conteúdo e aqui está a minha atividade. Ó. Atividade 18/3, o prazo é até dia 22 de março. E isso aqui só aparece para o professor, tá? Ó, esse comando aqui. Ele vai te dizer quantos alunos realizaram a atividade até agora. Então, por exemplo, eu tenho 0 alunos matriculados no meu curso, mas aqui mostraria, no segundo zerinho aqui, mostraria a quantidade de alunos que eu tenho na minha turma. Então, por exemplo, se eu tivesse 40 alunos, estaria aqui 0 de 40 alunos realizaram tentativas. Então, quer dizer que 0 alunos dos meus 40 responderam. Mas isso serve para tu ter o controle de quantos alunos já responderam e para você fazer a correção, tá? Isso tudo está aparecendo, sim. Oi, professora. Eu vou ter que fazer, então, um tópico para a prova. Aí eu coloco prova, dia tal, e crio essa atividade, esse questionário dentro do meu, da tua disciplina. Da minha Exatamente. Prova, só que né? a gente só tem que lembrar daqueles detalhes das provas, de, por exemplo, de habilitar, de que a partir de tal data ela vai ser liberada só, de tal horário, até tal horário. Então, a gente tem que acertar isso certinho. Acho que agora nem é um momento legal para criar as provas ainda, até que a gente ajuste tudo isso. Acho que é legal isso daqui você ir testando com as atividades, já que você passa em aula e tal.
E aí, no momento que já tiver tudo certinho com o Paulo, em quanto tempo pode durar a prova, cada questão, qual o tempo que o aluno vai ter para responder, tal. Quantas tentativas? Tá bom, Isso, então, obrigadinho. a tentativa o Paulo já disse que está limitado a 1, né? Mas, por exemplo, é legal a gente... Acho que o Paulo depois vai estruturar isso certinho, formalizar isso certinho, para a gente ter um padrão nas provas e as atividades sejam um negócio mais opcional ali para o professor. Tá bom, obrigada, Yuri. Então, acho que as provas não é legal de inserir no sistema. Talvez já ir criando ela no Word, mas não inserir ainda. Até a gente formalizar tudo. Tá? Então, vai testando com as atividades. O principal é o calendário da prova. O horário, dia. O principal é o calendário da prova. Isso, parece... É o que o Paulo tinha definido, parece que para o final de abril, né? Dia 22 de abril, né, Paulo? Mas temos que receber aquilo da Catiane. Isso, vou fazer, pode tem uma série de formalidades que é melhor a gente esperar um pouco e ir testando só com atividades. Então, Exato. Por exemplo, se tu tinha uma atividade para passar em sala, já vai criando ela, que assim você se habitua, né? Você fica habituado com o sistema. Tá? Perfeito. Então, a gente já tem a nossa atividade criada, tá? A parte de correção dessa atividade, como eu ainda não fiz, não testei, eu vou ensinar ela no treinamento de amanhã. Então, a gente vai marcar isso daí amanhã. Hoje eu já vou passar para o chat, para que a gente tenha uma sala de aula completa já, para que os alunos na semana que vem já tenham essa sala de aula completa na disciplina de vocês também, e não tenha nenhum problema, né, na hora do acesso. Tá? Então, eu vou ensinar vocês a criar o chat e anexar um arquivo, tá? Aqui na sua aula. Então, vamos lá. A gente está aqui na nossa sessão. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero criar um chat referente ao dia 18/3, é um chat que vai acontecer ainda hoje. Eu vou descer lá, do mesmo jeito que eu incluí a atividade, criar a atividade de aprendizagem, e aí eu vou aqui em chat, tá? Não tem muito segredo. Então, o nome desta sala, chat, tira dúvidas, 18/3. Então, quero dizer para os meus alunos que esse é um chat somente para tirar dúvidas no dia 18. Aí aqui eu posso colocar uma breve descrição. Então, chat referente a dúvidas sobre a aula do dia 18/3, tá? E aí marco aquela opçãozinha lá, exibir descrição na página do curso, porque isso aqui vai exibir para o aluno lá na página essa descrição, para ficar mais fácil para ele, tá? E aí vocês vão ver que meio que todas as configurações que a gente faz aqui seguem um padrão, tá? Então aqui visibilidade é mais ou menos parecido com o que a gente tinha na prova, a gente deixa em mostrar na página do curso. E esses menuzinhos aqui que podem ser minimizados, onde a gente configura tudo, tá? Então a gente vai começar por sessões do chat. Em sessões do chat a gente marca a data do chat. Ele coloca aqui data do próximo chat, mas na verdade é desse chat, tá? Então, ignora esse próximo aqui. Nem sei, na verdade, por que tem esse título. Então, por exemplo, eu quero que o chat seja hoje, dia 18, Eu sou um cara noturno. Vou colocar aqui que eu quero que seja um chat às 11h40 da noite. Então, eu coloco lá que eu vou abrir esse chat às 11h40 e aí os alunos podem entrar e eu também posso entrar às 11h40 para estar conversando. Tá? Repetir sessões. Eu indico, como vai ser um período de adaptação, deixa no não repetir, publicar apenas o horário específico. Porque aí toda vez que você for fazer uma aula, você cria esse horário, você cria esse chat, na verdade, na aula que você vai fazer. Até para você não criar um chat, que você não vai estar disponível para responder. Por exemplo, você dizer que todo dia, em toda semana, às 11h40 você vai estar disponível e de repente você não está, porque aí ele vai aparecer para o aluno e você não vai estar lá disponível. Então, deixa no não repetir. Tá? Salvar as sessões encerradas, você pode deixar aqui, isso aqui é só para excluir mensagens ou não depois de um tempo, você pode deixar em nunca excluir as mensagens, até porque depois de um tempo o servidor faz isso por si só. Tá? Todos podem ver as sessões encerradas. Fica opcional para o professor sim ou não. Eu indico, né, nesse momento, como é um chat que a gente vai estar instruindo alunos, de repente tirando dúvidas, deixar em sim. Porque de repente o aluno ele teve uma dúvida sobre aquela aula do dia 18, que algum outro aluno já tirou num chat que foi encerrado. Então ele pode entrar lá no chat e ver o professor respondendo aquela dúvida e de repente auxilia ele em algum momento. Tá? Então eu indico deixar em sim. Terminou de configurar as sessões do chat, clica para desmarcar. Tá?
Configurações comuns de módulo de acesso restrito, não precisa marcar. Conclusão da atividade. Isso aqui é para marcar se o aluno ele precisa concluir o chat ou não. Tá? Aí é opcional também do professor. Se você quiser que o aluno conclua o chat quando ele marcar como visualizado, você pode. Se não, você pode deixar que o aluno pode marcar como concluído. Tá? O chat, eu acho que ele é uma atividade, na verdade, opcional, para o aluno tirar dúvidas ou não. Você pode deixar aqui também não indicar a conclusão da atividade, que o aluno pode fazer ou não o chat. Tá? Aí é opcional do aluno. Então, mas acho que isso aí seria legal, como eles não vão ter contato direto na sala de aula, deixar o chat como obrigatório e o aluno tendo que concluir, que é para fazer o aluno estar presente na hora da aula. Isso é legal, porque aí depois a gente pode usar como parâmetro também. Então, mostrar a atividade como concluída, deixa aqui marcado, o aluno deve visualizar para concluir. E aí o aluno, pelo menos, tem que visualizar para poder concluir. Tá? Sim. Então, terminou tudo, mesma coisa, salvar e mostrar. Ele vai te mostrar aqui, então, o nome do teu chat. Chat referente à dúvida sobre a aula do dia, tal, que é a descrição que você colocou. E aí ele te fala que a sessão vai começar somente às 11h40. Tá? Então, faltam 2 horas ainda para acontecer essa sessão. Tá? Então, se o aluno tentar entrar, ele não consegue. Mas você já consegue entrar, se eu não me engano, você como professor, porque foi você que criou. Tá? Então, a partir do momento que vai começar o chat lá, você já preparou tudo, vai entrar com os alunos, já avisou o aluno que vai ter aquele chat. Você pode clicar aqui para entrar no chat. Tá? Ele vai te abrir essa janelinha, que é um chatzinho, para quem é da época, bem parecido com o chat do UOL aqui, onde você pode digitar sua mensagem. Você pode digitar um oi, esse oi o aluno recebe, tá? O aluno pode enviar as dúvidas dele. Aqui do ladinho direito, você consegue ver quem está online, no caso só eu. Tá? Então é bem simples mesmo, um chatzinho bem simples, mas que já ajuda bastante para tirar a dúvida dos alunos. Tá? Bom, alguma dúvida em questão ao chat? De boa, tranquilo? Eu fiquei ainda parado lá naquela questão, lá quando você estava falando do acompanhar a conclusão. E aí, daí, como eu fiquei parado naquela tela ali, eu não... Tá, a gente volta lá, professor. Caso eu vou entrar aqui numa telinha que eu tenho aqui, que aí eu consigo fazer isso. Você estava falando aqui da conclusão de atividade, né? Isso, é. Tá, aqui a gente estava conversando que... Deixa eu até desbloquear aqui as opções. A gente estava conversando sobre o aluno concluir ou não o chat. Como assim concluir? O aluno ele tem que visualizar o chat para ele poder dar como concluído. É como se o chat virasse uma atividade para o aluno. O Paulo falou que é interessante deixar, porque como eles não estão tendo contato com os professores, você cria a obrigação dele pelo menos ir lá, tirar as dúvidas dele, como se estivesse em sala de aula conversando. Tá? Então, você abriu uma telinha aí, acesso restrito, é isso? Não, conclusão. Não, conclusão de atividade, embaixo de acesso restrito. Tá? Conclusão, não indicar a primeira opção, não uso, para eu usar a segunda opção. Usar a terceira opção, mostrar a atividade como concluída quando as condições forem satisfeitas. Tá. Porque aí ele vai obrigar o aluno a visualizar, tá vendo aqui embaixo? Entendi. Tá ótimo. Aí ele vai obrigar o aluno a visualizar. Se você deixar a segunda, o aluno pode marcar se ele concluiu ou não. Então, o aluno pode nem abrir lá e falar, opa, concluí isso daqui. E se você colocar não indicar, ele não vai indicar nenhum dos dois. Tá? Tá bom, tá joia então. Então, depois disso daí, você fez isso daí, professor, você vai em salvar e mostrar. E aí a gente vai para onde eu estava falando lá, que é onde ele mostra as opções do teu chat e tal, como que funciona, tudo que você configurou. E aí você pode clicar aqui para entrar no chat. Tá? Agora entrar no chat. Aí é o chatzinho simples mesmo, sem nenhum segredo, onde você digita as mensagens, recebe as mensagens dos alunos, tudo isso em tempo real, tá? Tá. Tranquilo? Tranquilo, então. Obrigado. Bom, criando o chat, criando ali a atividade e a nossa aula, a gente já tem uma aula quase que pronta. Então, eu já tenho aqui, ó, se eu voltar lá na minha aula, na minha sessão, eu tenho meu vídeo, eu tenho meu texto, eu tenho minha atividade, eu tenho meu chat. E aí eu posso anexar um arquivo, eu posso colocar um anexo, por exemplo, para o aluno baixar como complementar. Mas antes disso, você já pode observar aqui, ó, que a atividade já consta como concluída. Por quê? Porque eu já visualizei esse chat, mesmo eu sendo um professor, tá? Ele me mostra que eu já concluí. Ele mostra concluído o chat e tira dúvidas. Tá? Yuri. Oi. Por favor, volta um pouquinho. Como que eu faço mesmo para ver as pessoas que estão online no chat? No chat? Facinho, professor. Isso. Aqui, ó. Clicou para entrar no chat.
aqui do ladinho direito. No caso, só tem eu aqui online, tô sozinho aqui, tá vendo? Mas se tivessem mais pessoas, eles estariam aqui, ó, aqui embaixo. Tá? Ah, tá. Onde tá a minha imagenzinha aqui escrito admin user. Aí ele me dá também aqui o horário que eu saí do chat, o horário que eu entrei no chat e de todas as outras pessoas também, tá? Então, por exemplo, eu não sei como vai estar funcionando a questão de chamada, de frequência, mas vocês podem usar isso como parâmetro também para dar falta ou não para o aluno. O aluno, ele mostra a hora que o aluno entrou no chat e a hora que ele saiu. Então, você sabe mais ou menos se ele está acompanhando a tua aula. Não sei se vai ser usado isso, se não. Aí é com Paula. Tá? Então, vamos voltar lá no nosso curso. Tá? Então, nosso curso, como eu estava falando, a gente já tem o vídeo, já tem o texto, já tem a atividade, o chat já está concluído. Agora a gente vai para a parte de anexar arquivos. Eu vou pegar aqui uma pastinha, onde eu tenho, por exemplo, aqui um slide de sociologia. Se eu quero anexar um arquivo, eu posso clicar e arrastar e soltar ele aqui, e aí ele já anexa, olha que facinho. Ou posso fazer um outro caminho mais difícil para quem gosta aí de criar dificuldade. Tá? Então, eu espero ele anexar e aí tá aqui o meu PowerPoint. Fácil. Mais prático que isso. Opa. Tem alguém na estrada aí? Joel, já foi embora. Rapaz, foi aqui mesmo, viu? Passou rápido aí, professor. Passou rápido, cara. Pô, mais tá, inteiro que então eu. A gente já tem aqui o PowerPoint, tá? Clicou e arrastou, não tem nada mais fácil. Quero arrastar outro. Mesma coisa. Arrasta aqui, ó. Clique, segura e arrasta. Ele anexa rapidinho e já vai aqui para baixo. Quem quiser a maneira mais difícil. E quem Foi quiser aí que eu coloquei hoje. Aí a Catiane, ela falou que gosta da maneira mais difícil. Então eu vou até bloquear o usuário dela para fazer só da maneira mais difícil e vou mostrar para ela como que faz. Tá? Yuri. Oi. Pode, por favor, clicar outra vez? Eu não entendi como é que eu anexo. Onde eu solto isso? Esse arquivo? Ó, vamos lá. A gente tem dois quadradinhos aqui. Criar atividade de aprendizagem. Solte os arquivos para anexar. É aqui que você vai soltar. Ó. Então você vai abrir sua pasta. Tá? Pegou a pastinha lá, clicou e segurou e arrastou aqui, ó. Para esse do lado direito. Tá vendo aí? Tá. Sim. Soltou aí do lado direito, ele já cria a minha apresentação. Ele aparece em cima. Isso, ele já aparece aqui legal, carregando em cima. Okay. Agora eu vou ensinar da maneira difícil, que a Catiane falou que gosta mais, tá? Então, tá criar atividade, para a gente fazer do jeito difícil, criar atividade de aprendizagem, recursos, arquivo. Eu acho mais fácil. Sim. Aí ele vai te levar para outra telinha, onde você pode colocar um nome. Então, vamos lá, arquivo Catiane modo hard, que ela gosta do modo difícil, tá? Então, a gente preenche aqui o nome do arquivo, selecionar arquivos, enviar um arquivo, escolher o arquivo, certo? Seleciona lá o teu arquivo, então vou selecionar uma imagem, para a gente não demorar muito, carregar esse arquivo, espere enviar o arquivo, para quem gosta mesmo do modo difícil, tá? E aqui você pode configurar outras coisas que você não pode configurar lá quando você só arrasta. Então, por exemplo, se você quer que esse slide seja como se fosse uma atividade, o aluno tem que baixar esse slide para concluir, você vem aqui em conclusão da atividade e coloca mostrar a atividade como concluída quando as condições forem satisfeitas. Então, o aluno precisa pelo menos baixar isso daqui para concluir. Ou seja, é mais difícil, mas é configurável. O mais fácil não é, tá? A menos que você edite depois. Você pode arrastar e depois ir lá, editar e fazer o mesmo caminho, tá? Então, criou tudo isso. Yuri, nessa parte exatamente aí, eu percebi que a gente consegue anexar mais de um arquivo até. Consegue. Você pode criar uma pasta também. Isso, só que lá na hora de mostrar, ele apresenta só o primeiro. Então, nessa parte que eu tava, então, que confunde muita gente. Nessa parte que eu tava, ele só anexa um. Ele permite que tu selecione muitos, mas ele só vai anexar o último que tu anexou ou o primeiro. Perfeito. Mas aí eu vou ensinar uma forma de anexar vários. Tá? Apesar de você poder arrastar vários aqui, fica muito mais fácil. Exatamente. Então, você pode selecionar vários e arrastar. Mas você pode criar uma pastinha também. Então, vamos terminar o treinamento com essa pastinha aí, tá? Você vai em criar atividade de aprendizagem, recursos, pasta. Então, seria como se fosse a pasta do teu computador lá. Slides, aula 18/3. Certo? Aqui eu posso colocar uma descrição, segue a mesma lógica das outras que eu expliquei. Esses slides são referentes a
tal aula que falam sobre tal tema. Pode ou não colocar, é opcional. Ajuda o aluno, aí vai do professor ou não usar, tá? Conclusão da atividade, mesma coisa. Você pode marcar aqui para o aluno concluir ou não. Então, tudo segue mais ou menos o mesmo parâmetro. Como é que funciona aqui? Aqui você pode arrastar o arquivo também, tá? Então, por exemplo, se eu quero mandar vários arquivos, quero mandar esses 2 slides aqui, que eu estou selecionado, eu seleciono os 2, arrasto para cá. Acho que, na verdade, me enganei. Acho que o sistema me enganou aqui. Eu só posso mandar um por vez, tá? Mas aí eu posso... Não, ele manda os 2. Legal. É que você pode ou mandar separado, se tiver em pastas separadas. Então, por exemplo, eu posso agora anexar uma imagem também. E aí vai ficar os 3 arquivos. Assim que ele anexar. Então, você vai ver que ele tá os 3 arquivos aqui, ó. Eu tenho lá os 2 slides e uma imagem. Terminei de fazer isso daí. Você pode marcar aqui para o aluno poder fazer o download. Acho que é legal deixar marcado, tá? E aí você deixa aqui em uma página separada, salvar e mostrar. Ele vai te mostrar isso como uma pasta, tá vendo, professor? Então, ele não vai ficar um arquivo só, vão ficar os 3 arquivos, tá? Perfeito. Como é que isso é exibido para o aluno? Você voltando lá em curso, vai lá na tua aula, na aula do dia 18, desceu tudo, ele fica como se fosse uma pastinha aqui mesmo, tá vendo? Slides, então tem os slides que eu subi primeiro do modo fácil, tem um arquivinho que eu coloquei aqui da Catiane, que ela pediu do modo hard, e a gente tem aqui o slide a pastinha de slides. Como que o aluno visualiza? Clicou na pastinha, ele vê a pastinha aqui, ele pode baixar a pasta toda, pode baixar um arquivo individual. Então, você cria várias facilidades para o aluno, tá? Então, uma sala de aula bem completinha a gente já criou aqui. Em o quê? 1 hora e pouquinho você consegue finalizar a tua aula, tá? Acho que é isso. Alguém ficou com alguma dúvida em alguma parte? Quer que foque em alguma parte? Tá. Oi, Yuri. Oi. Supondo que eu tenha colocado um arquivo errado ali e eu quero excluir esse arquivo, como eu faço? Facinho, professor. Bem fácil, na verdade. Você clica nos 3 pontinhos aqui, ó, excluir. Tá? Isso serve para tudo, para atividade, para arquivo, para pasta. Então, em tudo você vai ver essas funções. Você pode ocultar, duplicar, coisa do tipo, tá? Se você fez alguma configuração errada, quer mudar, você clica no lápis, ele vai voltar para aquela tela de configuração que a gente estava quando a gente cria, tá vendo? Ele volta para essa tela de configuração. Então, para tudo você tem esses comandos. Não tem nada que você faça errado que depois apareça lá errado para o aluno e o aluno vai me dar e-mail depois esculachando essa aula, tá? Se a gente mandar alguma coisa errada, eu falo, porque não estava funcionando. Não, você consegue corrigir tudo. Não tem nada que depois o aluno vai te dar bronca, não. Tá? Legal. Mas aqui a gente já criou uma aula bem completa. Em questão de 1 hora, você consegue formatar toda a tua aula, se tu já tiver o conteúdo pronto ali, tá? Lembrando que os vídeos da aula a gente disponibiliza o espaço aqui para a gente estar gravando com um agendamento de horário, tá? Então, e aí eu me disponibilizo de subir o vídeo para o YouTube e enviar para o professor o vídeo gravado aqui, tá? Se o professor vai gravar a aula em casa, ele pode enviar o vídeo para o YouTube, é coisa fácil. Se quiser tirar dúvida comigo no privado, também consegue, tá? E aí, sem segredo, assim, a gente já formatou uma aula e acho que é legal a gente, de repente, marcar uma reunião para amanhã às 8 de novo, só para revisar alguns pontos e criar algumas coisas a mais. Você acha legal, Paulo? Às 7. Na verdade, aqui vai até às 7 amanhã. Então, a gente pode marcar uma reunião mais cedo. Eu passo o horário para vocês. Não sei se o Paulo chegou a ver já aí. Mas a gente pode marcar uma reunião depois, só para revisar alguns pontos, tá? Mas, basicamente, é isso, tá, professores? Qualquer dúvida, o meu privado do WhatsApp está lá disponível para vocês poderem tirar essas dúvidas, tá? Essa reunião, para quem não pegou desde o início, eu vi que teve alguns professores que já me mandaram no WhatsApp. Eu gravei toda a reunião, então eu vou disponibilizar e amanhã eu mando no grupo dos professores no YouTube. Então, tudo que foi passado aqui vocês conseguem acompanhar no YouTube, tá bom? Yuri, antes de você fechar... Oi. Tem uma atividade de aprendizagem que é a tarefa. Tem também, eu vou estar ensinando no treinamento de amanhã, essa tarefa e a lição. Tem duas outras, na verdade. São boas, essas duas são muito boas.
Agora, nesse questionário que você ensinou hoje, só para voltar um pouquinho a ele, no caso de questionário que a gente vai dar, mas não tem atribuição de nota, por exemplo, dá um texto e depois pede para eles executarem a atividade de questionário, aí a gente não precisa preencher toda aquela questão de nota, né? Não, você pode de validação, deixar tudo zerado, nem nada, só porque... coloca o... Exatamente. Exatamente, você pode deixar Deixa zerado. tudo zerado e dá, por exemplo, um prazo para abrir o questionário e fechar, né, por exemplo. Sim, sim. Assim como você pode deixar lá a atribuição de nota padrão do sistema, caso tu não queira mudar, e deixar na descrição da atividade. Ó, essa não é uma atividade para nota, a pontuação é somente para a conferência do aluno saber se está certo ou errado. Perfeito. Tá? Perfeito. Então perfeito. é isso, professores. Tudo bem, obrigado. Então. Espero que eu tenha explicado direito. Se eu falei muito rápido, Yuri, dá para eu tirar uma dúvida? Diga lá, professor. Só com relação ao questionário que o professor Figueiredo apontou agora, porque enquanto você estava dando o curso tudo, eu estou aqui, eu acabei de lançar um questionário com 4 questões numa turma, uma disciplina que eu dou. Legal, tá? professor. Minha única dúvida é a seguinte, quando eu dou o comando para pré-visualizar a questão, sempre aparece que ele tem uma pontuação de 1, e eu já alterei, coloquei 0, mas... Você tem que colocar o 0.00 e pressionar Enter. Você não pode clicar fora ou fazer qualquer coisa do tipo, professor. Mas é obrigatório o 0.00? Isso, você tem que colocar o 0.00 e já pressionar Enter. Você não pode nem clicar fora. Tá, porque eu coloquei apenas 0 e salvei. E aí, assim, no momento que eu aperto salvar, aparece que não tem nota, mas aí depois, quando eu vou para o questionário na página eu acho que disciplina... Eu acho que, na verdade, esse 1, ele aparece só como pré-visualização também, professor. É padrão do sistema, só para tu ver como é que vai ficar a questão, entendeu? Entendi, porque realmente aparece 1. Mas eu já alterei falando que para não ter nota. É só pré-visualização, senão... E amanhã eu vou mostrar para vocês, na verdade, eu vou até passar o horário direitinho no grupo dos professores. Eu vou mostrar para vocês como você pode fazer a correção da prova, né, do questionário, e como que você visualiza esse questionário antes de fazer a correção, para ver como que ele ficou para o aluno, sem ser essa pré-visualização, uma visualização geral mesmo, como se você estivesse fazendo. Tá ótimo, então. Obrigado. Legal? Então, obrigado, professores. Até amanhã. Obrigado. A gente já marca Falou, mais alguma William. coisa. Bom descanso. Amanhã. Tchau. Valeu, obrigado, irmão. Também é para todos. Boa noite. Boa noite a todos. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Calma aí. Alô, pessoal. Boa noite.